Olá, meus irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente, falando um pouquinho com vocês sobre mais um estudo, né, do Evangelho. É uma oportunidade que todos nós temos de aprender. E o primeiro que está ouvindo o estudo sou eu, né, que tive que estudar e que vou falar. Está mais perto da orelha aqui. Então, ele serve principalmente para mim. Eu vou ler um texto do livro Pão Nosso, que é Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título é assim: Não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 3:2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a relação divina dos que trabalham, porfiaram e sofreram para adquirir. Então, que possamos fechar nossos olhos de maneira facultativa e agradecer a Deus por mais esse momento de estudo, por mais essa oportunidade que temos de aprender um pouco sobre o seu Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus, para trazermos Deus um pouco mais para o nosso coração. Obrigado, amigos. Obrigado por tudo, que assim seja. Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje é sobre uma virtude que, nas palavras de Chico Xavier, ele vai falar assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Há mais de 2000 anos atrás, nós vamos encontrar nas anotações de Mateus a oração do Pai Nosso. Entre vários ensinamentos que constam ali, nós vamos puxar uma pequena frase: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é isso? Com algumas pequenas diferenças entre as traduções, mas com o mesmo sentido, né? Ao nos ensinar a orar, Jesus ele nos dá um roteiro que vai do louvar, pedir e agradecer.
que a gente tanto aprende na doutrina espírita, né? A oração serve para louvar, pedir e agradecer. Desculpa. E é nessa frase, anotada por Mateus, que encontramos uma coisa que chamamos na informática, eu sou da área de informática também, de estrutura condicional, que na verdade é bem simples de entender, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. Para acontecer algo, é preciso que aconteça uma outra coisa antes. Só acontece aquilo se acontecer isso. A estrutura condicional é isso. E no caso do perdão, perdoar assim como perdoamos. Ou seja, com outras palavras, eu preciso aprender a perdoar primeiro para poder ser perdoado. Mas, como disse Chico, essa é uma das virtudes mais difíceis que a gente tem para adquirir, né? E lá no dicionário, a gente vai encontrar a virtude como sendo uma conformidade com o bem, com a excelência, com a moral ou com a excelência com a conduta. É o ser correto, é nós sermos corretos, mesmo que tudo à nossa volta não seja favorável a isso. É aquele camarada que não cede às expectativas dos outros quando sabe que essas expectativas não condizem com a pessoa que ele é. Nós agimos conforme o nosso sistema de crenças e valores, que são um conjunto de tudo que já aprendemos, de tudo aquilo que a gente acredita, de tudo que a gente acha que está certo, que está errado. É isso que nos faz agir. Nós possuímos esse sistema e em cada pessoa ele é único. A moral é, na realidade, uma interseção desses sistemas, entre esses conjuntos de crenças e valores. É o ponto onde tudo aquilo que eu acredito se encontra, com aquilo que outra pessoa acredita se encontra. Afinal de contas, sempre temos alguma coisa em comum com alguém. Lembrei disso agora, né? Se é aquilo que eu acredito com o que outra pessoa acredita se encontra, é aquele ponto em comum, né? Por isso, tanta diversidade de valores existe no mundo, tantas religiões diferentes, né? Cada esquina a gente encontra uma religião diferente. Por isso que dentro, até mesmo da nossa religião, até mesmo da nossa casa espírita, a gente vai ver maneiras diferentes de expressão dessa religiosidade. Mas é nesse ponto em comum, onde tudo ali está se encontrando, que cada um de nós está. É ali que a gente está. Nós nos juntamos com pessoas que são parecidas com a gente. A gente faz parte de grupos que são parecidos com o nosso. Por que você se dá bem em tal lugar e não em tal lugar, se a religião é a mesma, ou o grupo é o mesmo, entendeu? E a gente se afasta daqueles que são diferentes. Mas acontece que não existe duas pessoas iguais no mundo. Será que existe? Não existe. Com os mesmos sistemas de crenças e valores, com as mesmas opiniões, podemos achar até pessoas parecidas em alguns pontos e muito diferentes em um monte de outros pontos. E é justamente dessas diferenças que a gente cresce ou nos afundamos. Muitas vezes vamos encontrar pessoas parecidas com a gente, faremos nosso grupo de amigos e pode acontecer de descobrirmos pontos totalmente diferentes desse amigo, ou amigos, ou grupo, sei lá, que combinam em nada, que não combinam em nada com a gente, com aquilo tudo que a gente acredita. Por isso não é difícil termos pessoas próximas a nós que querem que a gente tome atitude que não condizem com o que a gente acredita. E aí, ao escolhermos rejeitar essas atitudes, podemos ser excluídos, né? Por outro lado, se a gente escolhe seguir em frente,
aceitando ter atitudes que verdadeiramente não fazem parte do que acreditamos, a gente tem uma grande chance de cometer erros. Todos nós somos assim. Em algum momento da vida, cometemos erros para fazer parte de algo, né? E o problema todo começa justamente aí. Quando cometemos erros, o problema começa. Não dá para fazer erros sem envolver uma outra pessoa, dá? Direto ou indiretamente não dá. Pense em alguma coisa errada que você fez. Aí agora você pensa quem foi envolvido nesse erro. E se tem pessoas envolvidas, em algum momento existirá aquela necessidadezinha de reparar esses erros, de consertar a besteira que foi feita. Tô certo? Em algum momento, a gente vai precisar perdoar ou ser perdoado. Geralmente, isso tem muito a ver com o nosso orgulho, né? Orgulho é aquele camarada que se acha melhor do que o outro. Então, geralmente, quando a gente fala de perdão, a gente tem uma tendênciazinha de pensar que nós é que devemos perdoar aquela pessoa, né? Quando a gente está ouvindo uma palestra sobre perdão, eu preciso perdoar fulano. É sempre partindo da gente que nós somos o cara, né? Nós somos aquele cara que perdoa. Só que isso não é verdade. Nem sempre nós somos a pessoa que tem que perdoar. Às vezes a gente tem que pedir perdão. A gente nunca se coloca na posição daquele que precisa pedir o perdão. Nos sentimos tão superiores que a gente não pensa que cometeu os erros e precisa do perdão de outras pessoas. Eu gosto muito de ler livros do André Luiz. Na verdade, já li a série dele toda. Porque neles a gente consegue ter uma história contada, né? Quem já leu o André Luiz sabe, que também é uma forma de estudo sobre algum tema específico. Aí a gente vai ter uma renca de livros dele por aí. Acaba sendo um tipo um romance, mas com conteúdo para realmente ser estudado, porque é baseado no que realmente existe, não é uma invenção. Então a gente encontra, né, nos livros dele sempre algum espírito que persegue o outro, porque aquele outro fez alguma coisa que prejudicou ele. Raramente, na verdade, você não vai ver nada diferente disso, só é a história que muda. Quando a gente começa a entender a história, a gente vê que o perseguidor ali, que está desencarnado, que está ali ferrenho atrás do perseguido, é mais vítima daquela pessoa que ele está perseguindo do que realmente um algoz. E aí a gente percebe que os dois estão precisando perdoar um ao outro. Mas o perdão não acontece enquanto isso não é admitido. Enquanto a gente não admite que errou, a gente não consegue perdoar. Porque a gente só pede perdão quando a gente aceita que o erro foi nosso. E é muito interessante nesse livro do André Luiz que isso sempre se repete. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec quer saber que é Deus. E os espíritos, eles explicam que a gente não tem condições, nem mental, nem intelectual, de entender o que ele é, o que Deus é. Mas a gente pode compreender entendendo tudo aquilo que ele não é. Porque o que ele não é, a gente entende muito bem. E uma dessas coisas que Deus não é, ou não possui, é a maldade. Então, a gente sabe que Deus é soberanamente justo e bom. A gente chega a essa conclusão. E se ele é soberanamente justo e bom, a gente precisa crer que tudo,
tudo que acontece com a gente tem um fim bom e justo. Já que somos filhos de Deus, e como anotou bem anotadinho lá o apóstolo que pai dará pedra ao filho que pede pão, nenhum pai dá pedra ao filho que pede pão, Deus nunca nos dará pedra. Então, tudo que acontece com cada um de nós traz algum ensinamento, tem alguma utilidade para a gente. Mas, Deus sendo bom e justo, ele não pode deixar acontecer coisas que a gente não merece. Não tem como acontecer coisa que a gente merece, que a gente não merece. Senão ele não estaria no controle, não seria justo. E Deus sempre está no controle. Porque uma outra característica dele é dele ser o quê? Onipresente e onisciente. Ele está em todo lugar e ele sabe tudo o que acontece. Pô, afinal, ele é Deus, né? Então, se já entendemos que tudo o que acontece com a gente vem de Deus e obrigatoriamente deve ser voltado para o bem, porque às vezes parece que acontecem coisas tão ruins com a gente, que não tem nada de bom. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de trabalho. A gente sempre pode resgatar o nosso erro pelo trabalho. Sempre. Ele insiste nisso. Em Deus não cabe o mal. O mal, na verdade, é fruto da nossa ignorância das suas leis. Mas mesmo quando o mal acontece, quando ocorre ali aquela maldade, há uma oportunidade de aprendizado. E esse aprendizado será muito individual. Cada um sabe onde o calo aperta. O sofrimento é a última opção que a gente tem para entender as leis de Deus. E o sofrimento não vem dele, não vem de Deus. Vem de comportamentos errados nossos pela nossa ignorância, no sentido mesmo de não saber, de ignorar. Tanto que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nos liberta de nossos erros. É por isso também que só conseguimos perdoar e ser perdoado quando a gente tem consciência daquilo que a gente fez. E muitas vezes essa tomada de consciência acontece quando um sofrimento vem junto. Quem está sofrendo toma essa consciência. Deus não deu o sofrimento, mas ele permitiu que acontecesse esse sofrimento porque foi a única porta que você deixou aberta para ele entrar na sua vida. Por isso, no meio espírita, a gente sempre ouve aquela frase, né? Quando não vem pelo amor, vem pela dor. É nesse sentido. O sofrimento foi a única porta que você deixou aberta para Deus entrar. Então, somos seres que carregamos em nossos sistemas de crenças e valores ali muitas coisas boas, o que já conseguimos compreender, né, a respeito de Deus, e também muitas coisas ruins. Aquela parte que a gente ainda ignora sobre ele, não tem? Aquela parte maior, zona lá, grandona. E aí a gente se comporta de acordo com esse sistema. Mistura tudo que eu acredito e dá em quem eu sou. Durante a vida, provavelmente, a gente já magoou muita gente, a gente vai ser muito magoado, a gente deixou ali um rastro de pessoas para a gente pedir perdão, ou para a gente perdoar, ou as duas coisas que provavelmente ao mesmo tempo. É por isso que na oração do Pai Nosso existe essa condição, é uma condição de perdoar as ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. É um movimento de mão dupla que beneficia todos.
Por isso, o perdão, ele não deve vir somente da boca. Tipo, eu te perdoo, mas some da minha frente. Eu não te quero ver nem pintada. Não. Porque se vier somente da boca, você também só será perdoado dessa maneira. E se vier somente da boca, você não entendeu realmente o que é o perdão. O perdão ele deve ser um sentimento que promove a liberdade daqueles que se perdoam. Essa liberdade. Nos livros de André Luiz, que eu falei, a solução só se dá quando os espíritos se perdoam. Numa reunião mediúnica, a solução só se dá, o encaminhamento só se dá quando conseguimos convencer o espírito de não perseguir mais aquele irmão. Não é isso? O perdão ele não pode ser uma prisão, aquela prisão nos pensamentos negativos, na indiferença, daquela necessidade de vingança. O perdão ele deve vir do coração. Outro dia aconteceu uma coisa que eu não gostei. E a pessoa que estava perto de mim falou assim: não leva para o coração, não. Depois eu fiquei pensando nisso. Quantas coisas a gente não leva para o coração, né? A gente permite afetar a gente ali de tal maneira que aquilo cresce e a gente não quer ver a pessoa nem pitada. Não acontece isso com muita gente? Ou é só lá na Polônia que acontece isso? Não. Um dia perguntaram para Gandhi, né? Isso a gente escuta bastante essa história, se ele perdoou todas as ofensas dos seus inimigos. Ele respondeu que não, porque ninguém nunca ofendeu ele. Por isso ele não devia perdoar ninguém. Ele não tinha que perdoar ninguém, ele nunca se sentiu ofendido. E isso é exatamente esse não levar para o coração. Demonstra uma grande serenidade e liberdade de Gandhi. Uma grande lição que a gente pode tirar disso tudo, de perdoar e de ser perdoado, meus amigos, é aquela velha frase da mãe brava. Acho que todo filho bagunceiro já escutou essa frase. Não sei por que eu estou batendo, mas você sabe por que está apanhando. A gente não sabe o quanto de erros a gente já cometeu, o quanto de pessoas que já magoamos, o quanto ainda precisamos ser perdoados por alguém. Mas sabemos que já ignoramos muitas vezes a lei de Deus. E a gente precisa saber que sempre teremos muitas oportunidades de reparar esses erros. E quanto menos a gente levar para o coração, mais livres e mais próximos dele estaremos. Tá? Eu agradeço a todos vocês que me ouviram até agora, e eu vou pedir a cada um de vocês que a nossa prece de encerramento seja feita com uma música. Eu tenho certeza que vocês entenderão. Vamos então ouvir com muita atenção, que será a nossa prece, essa música que eu vou deixar para vocês. Até a próxima. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim
possa